Está pronto para desafiar sua memória visual? Estes quebra-cabeças com certeza farão seu cérebro suar. Dê uma olhada nessa imagem e tente memorizar cada objeto. Ok, o tempo acabou. Você consegue separar o que está a mais? Essa tesoura não estava antes. Vamos tornar a tarefa um pouco mais difícil. Não tenha pressa para memorizar estes grampeadores. E agora, vamos ver se você consegue identificar qual objeto não apareceu na imagem inicial. A opção C é nova. O próximo. Tente memorizar estes donuts. Ótimo! Tenho certeza de que você se lembra de todos de cor e não terá nenhum problema em escolher o que está a mais. A opção A não se enquadra aqui. Aqui vem o próximo conjunto. Tente memorizar todos os detalhes. Ok, qual sorvete não apareceu na imagem inicial? B. Você precisará levar sua memória fotográfica ao limite se quiser resolver a próxima tarefa. Aqui estão 6 hambúrgueres diferentes. Preste atenção a todos os detalhes. Você precisará deles mais tarde. E agora, vamos dar uma olhada nestes 9. Você consegue identificar quais desses hambúrgueres não apareceram na imagem inicial? Pronto para ver a resposta? B, D e E. O próximo. Tente memorizar todos os 6 anéis. Bom, você consegue identificar os 3 anéis extras? As opções A, C e F não se enquadram aqui. Dê uma olhada nesta imagem e tente memorizar cada ave. O tempo acabou. Você consegue identificar as que não estavam presentes na imagem original? B, E e F. E agora vamos estudar a imagem a seguir. Ótimo trabalho! Tenho certeza que você se lembra de todas as flores. Vamos ver se consegue encontrá-las entre essas 20. 1, 7, 9, 15, 16 e 19. A próxima tarefa é a mesma. Faça o possível para memorizar todas as 6 canecas. Ok, você consegue identificá-las em meio a essa variedade? Pronto para ver a resposta correta? Aqui estão elas. Que tal uma mudança de tarefa? Estude esses 6 objetos com muito cuidado. Pronto? E agora, vamos escondê-los e tentar lembrar onde estava este. Aqui. Foi muito fácil? Vamos complicar um pouco as coisas. Você tem alguns segundos para memorizar estes 10 objetos. Ótimo! Agora consegue se lembrar de onde estava essa imagem? Aqui. E se aumentarmos o número de objetos para 12? Pronto para tentar? Você consegue identificar a localização desse aqui? Aqui está. Eis o próximo grupo de objetos. Tente memorizar todos. E agora, vamos escondê-los e trocar seus lugares. Você consegue restaurar a sequência original em que foram colocados? Pronto para ver a resposta? Aqui está. Pronto para tentar novamente? Aqui está um grupo de objetos. Você sabe o que fazer. Vamos ver se consegue restaurar a sequência original dessa vez. Essa é a ordem correta. Você não consegue lidar com 8 objetos? Vamos verificar. Aqui está a sequência inicial. Não tenha pressa para memorizá-la. Muito bem, vamos reorganizar as imagens. Você consegue colocá-las em ordem novamente? Essa é a aparência da sequência original. A Ana chega a um estacionamento vazio. Você consegue adivinhar o número do lugar onde o carro dela está estacionado?
Para facilitar a tarefa, devemos virar a figura de cabeça para baixo. E agora, é óbvio que a resposta correta é 87. A Miranda é uma mulher muito rica. Ela mora em uma mansão circular sofisticada com lustre de diamantes em todos os cômodos. Também tem uma mesa de diamantes, uma sala de cinema, um spa e uma enorme garagem com 5 carros antigos. Mas hoje, a mulher está muito chateada, pois acabou de descobrir que um de seus veículos está desaparecido. Ela pergunta ao mordomo, mas ele diz que estava arrumando a cama dela. A funcionária da limpeza responde: "Eu estava tirando o pó dos cantos." E o chefe de cozinha afirma: "Eu não toquei no seu carro, eu estava fazendo o café da manhã." Quem está mentindo? A funcionária da limpeza. A Miranda mora em uma casa circular, lembra? Então a funcionária não poderia estar limpando os cantos. Posso ser estragada, posso ser criada, posso ser contada, posso ser interpretada. O que eu sou? Uma piada. O Tiago e o Beto decidem fazer uma pegadinha com seu professor de português. Eles conseguem, mas o professor quer se vingar. Ele os detém e os leva para um porão. O professor diz: "Vocês ficarão aqui até resolverem meu enigma." Formem uma palavra com as seguintes letras. Os rapazes passam 7 horas lá e finalmente resolvem o enigma. E o professor os deixa ir embora. Como eles fizeram isso? A resposta é literalmente uma palavra. A Rose está andando de bicicleta. De repente, alguém joga um copo de milkshake de morango no rosto dela. Ela perde o equilíbrio e cai. Quando olha em volta, encontra 3 suspeitos e os interroga. Mas cada um jura que não tem nada a ver com a história. A Bianca fala: "Eu estava apenas fazendo meu exercício diário. Estou em uma dieta sem açúcar, então nunca teria comprado esse milkshake nojento." O Nicholas responde: "Eu estava lendo um livro e saboreando meu próprio milkshake, mas gosto de chocolate, não de morango." E a Lorena diz: "Eu estava apenas passeando com meu cachorro e não olhei para a rua." Quem está mentindo? A Lorena. Dê uma olhada no batom roxo brilhante dela. Há uma marca semelhante na xícara que foi jogada na Rose. A Zelda encontra uma receita no antigo livro de receitas de sua avó. Mas infelizmente, o último ingrediente está codificado. Aqui está uma dica para decifrá-la. Embora eu possa ter olhos, não consigo enxergar. Tenho um rosto redondo com muita acne. O que eu sou? Alguma ideia do que possa ser? É uma batata. 4 criminosos estão planejando roubar um banco. Eles concordam em levar apenas as barras de ouro, mas conseguem fugir com apenas uma. Você consegue encontrar uma maneira de separar essa barra em 4 partes iguais? Essa é a maneira mais fácil. O Léo recebe um convite assustador para uma festa de Halloween. Ele vai e logo vê algo assustador. Todos os convidados são vampiros, exceto um. Você consegue identificar o humano? Dê uma olhada mais de perto na mulher com uma fantasia de bruxa. Ela é a única que tem pupilas redondas como um ser humano normal. Alguém roubou o quadro mais caro da galeria de arte local. A polícia chega à cena do crime e coleta algumas impressões digitais. 3 pessoas diferentes são identificadas. 2 são funcionárias de confiança da galeria, mas a terceira impressão digital pertence a um desconhecido, que pode ser o ladrão. O detetive suspeita de 4 criminosos especializados em roubos de arte. Ele encontra as impressões digitais deles em seu banco de dados e as compara com as da cena do crime. E então, identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você, consegue adivinhar quem roubou o quadro? Essas impressões digitais pertencem aos funcionários da galeria, então aqui está o ladrão. A Carla e o Sandro passam a lua de mel em um resort sofisticado. Você consegue identificar algum erro nesse lugar?
A piscina está congelada. O Beto está jantando e assistindo a TV depois do trabalho, como de costume. Você consegue identificar algo estranho nessa imagem? O espelho reflete um programa de TV diferente. Há 13 iates diferentes aqui. Qual deles o João deve escolher? O segundo iate não tem botes salva-vidas ou coletes. É perigoso navegar assim. Quanto ao terceiro, há um homem amarrado a bordo, e esse marinheiro é um fantasma. Portanto, apenas o primeiro iate parece seguro e confiável. A Kelly, a Sandra e a Mônica são melhores amigas, mas na verdade, uma delas é uma má amiga. Você consegue adivinhar qual? A Mônica. Ela deixou uma mancha de sorvete no casaco da amiga de propósito. O Ricardo quer fazer uma surpresa para a esposa. Ele liga para a floricultura local e encomenda um enorme buquê de margaridas. Uma hora depois, alguém bate à porta dele. O rapaz dá uma olhada pelo olho mágico e diz: "Oh, uau! Chegou um falso entregador!" Como ele sabia? O entregador não sabia que o Ricardo havia pedido margaridas e, em vez disso, levou rosas. O próximo quebra-cabeça testará sua memória visual. Vamos lhe mostrar algumas imagens. Tente memorizá-las da melhor forma possível. Muito bem, o tempo acabou. Agora vamos ver se você consegue encontrar a caneca que viu no início. B. E quanto ao sorvete? A. E finalmente, você consegue identificar o gato original? A opção D está correta. Aqui está o próximo conjunto de imagens. Você sabe o que fazer. Pronto para identificar a borboleta? A opção C está correta. E o gnomo? D. Você consegue encontrar a vela inicial? B. E o que dizer da escova? Aqui. E agora tente memorizar essas imagens. Vamos ver se você consegue encontrar a luva que viu no início. A opção D está correta. E o telefone? É este. Você consegue encontrar o lápis original? A. E o que dizer do brócolis? Aqui. Você consegue identificar o sapato? B. O irmão da Nina decide pregar uma peça em inglês nela e altera uma senha de 6 letras no laptop dela, e deixa uma pequena pista no quarto da irmã para que ela possa decifrar o código. Você pode ajudá-la? Para resolver esse enigma, devemos dar uma olhada no calendário na parede. As datas marcadas implicam em uma sequência de números 6, 12, 15, 24, 5 e 18. Mas a senha deve conter 6 letras e não números. Precisamos encontrar a letra correspondente no alfabeto. 6 para F, 12 para L, 15 para O e assim por diante. E a senha final é flower, ou flor em inglês. O Alex está indo para o deserto marroquino. Ele fica nas dunas por um tempo, mas acaba ficando entediado. Então, decide explorar o mercado local.
Aí fica perambulando, então um estranho se aproxima dele e diz: Ei senhor, gostaria de comprar essas estátuas antigas? Eu as encontrei em uma tumba. Elas têm milhares de anos. O Alex fica muito interessado, pois adora história. Quando dá uma olhada mais de perto nas estátuas, fica furioso. Suas estátuas são falsas! Como ele sabia? A primeira está segurando um telefone, a segunda tem o hieróglifo de uma bicicleta. A terceira também não pode ser tão antiga. Naquela época ninguém sabia como era a Terra. E a quarta está usando tênis. Pego em flagrante. O Roberto é um ladrão profissional. Ele sabe que a Giovanna está escondendo um colar de diamantes no cofre, mas agora não consegue decifrar o código de 8 números exigido. E quanto a você? Vamos dar uma olhada mais de perto nas pinturas. Está vendo esses dominós? É uma pista. Eles formam o código 321-56124. O Silvio está construindo uma nova casa para sua família. Ele está visitando o local da obra para verificar como os construtores estão se saindo. E então, descobre que alguém quebrou um espelho antigo e caro. Apenas 3 pessoas tiveram acesso à casa. O Silvio questiona todas. O supervisor diz: Eu estava me sentindo mal ontem, então fui para casa mais cedo para descansar um pouco. A designer de interiores garante: Ontem o espelho estava bom. Cheguei aqui à noite para tirar algumas fotos para o meu projeto de design. Veja você mesmo se não acredita em mim. E o transportador responde: Eu não estava aqui ontem, passei o dia inteiro na loja de construção. Portanto, não sei quem fez isso. Quem está mentindo? Olá, incrível maníaco! Estes enigmas serão um pouco diferentes do habitual. Nada de bruxas, detetives e outras coisas. Vamos lá! Você precisa usar suas habilidades matemáticas aqui. Então, na sua frente está um tesouro inteiro. 10 sacos, cada um contendo 1000 moedas. 9 sacos contêm moedas de ouro verdadeiras e 1 contém moedas bem falsas. Uma de ouro verdadeira pesa 5 gramas, enquanto uma falsa pesa 4 gramas. Como determinar, em uma pesagem na balança, qual dos sacos contém as falsas? As balanças são precisas, mas há apenas uma chance para elas. Esta é a maneira correta. Pegamos uma moeda do primeiro saco, 2 do segundo, 3 do terceiro e assim por diante, até 10 moedas. O total vai dar 55, então pese essas todas. As de ouro pesariam 275 gramas. Se faltar 1 grama, então as falsas estão no primeiro saco. Se faltarem 2 gramas, então as falsas estão no segundo saco, e assim por diante. É curioso que essa tarefa seja facilmente escalonável. O número de sacos não é importante. Sejam 3, sejam 1000, tudo é resolvido com uma pesagem. Esse enigma se tornou bastante viral no TikTok, mas caso você não tenha visto, pode tentar resolvê-lo agora mesmo. Ele afirma que, de acordo com o FBI, se você o resolver, será inteligente o suficiente para se tornar um agente especial. Então, um homem e uma mulher saem para jantar em seu primeiro encontro. A noite está muito quente e eles levam água com gelo. A mulher está com muita sede e bebe 3 copos de um só gole. Já o cara bebe um copo em pequenos goles durante toda a noite. Mais tarde, ele escreve para ela dizendo que ficou doente de repente. Fraqueza, tontura, problemas respiratórios. À meia-noite, ele morre. A polícia chama a mulher para interrogatório e anuncia que havia veneno no copo dela e no do homem. Veneno! Então por que o homem foi envenenado e a mulher não? Tenho certeza de que você já adivinhou que o veneno estava no gelo. A mulher bebeu tão rápido que os cubos não tiveram tempo de derreter. Portanto, o veneno não teve efeito sobre ela. O homem bebeu devagar e o gelo derreteu, então ele engoliu água venenosa. Acho que praticamente qualquer incrível maníaco pode se tornar um agente especial. Agora veja esta imagem. Lembre que não é tão simples assim e que apenas 1% das pessoas consegue descobrir o que há de errado aqui. Ei, olhe mais de perto. A mulher de vestido vermelho à direita não tem um guarda-chuva, mas não se molha. 2 moedas valem 30 centavos, mas uma delas não vale 5 centavos. Quais são essas moedas?
Essa é fácil, 25 centavos e 5 centavos. Uma moeda não é de 5 centavos, mas a segunda é. Observe essa imagem com atenção, pois o enigma tem tudo a ver com detalhes. Agora me diga, que horas são nessa imagem? Para facilitar um pouco, vou te dar algumas opções. A. 5 da manhã, B. 11 da manhã e C. 7 da manhã. Dê uma olhada nas longas sombras, na neve sobre os carros e nas lanternas acesas. Bem, acho que são 7 horas da manhã. Observe a imagem. Você vê algo estranho aqui? O convés de embarque é muito estreito. Parece que ele foi construído depois que o navio chegou ao porto. A Alessandra é bastante exigente com relação à alimentação. Ela gosta de uvas, mas não suporta pêssegos. Gosta de abóbora, mas nunca come cenoura. Então, agora você precisa descobrir o que a Alessandra prefere: abóboras ou maçãs? Essa garota pode ser exigente, mas tem alguma lógica. Ela só come coisas que crescem em trepadeiras, portanto, vai preferir abóboras a maçãs. Uma galinha e meia põe um ovo e meio em um dia e meio. Quantos ovos uma galinha põe em um dia? Sim, é muito difícil pensar em uma galinha e meia. Quanto a um ovo e meio, só consigo imaginá-lo em uma forma cozida. Um dia e meio é o critério mais fácil aqui. Portanto, com todas as informações fornecidas, é preciso que uma galinha ponha um ovo no mesmo período de tempo, um dia e meio. Mas se uma galinha botar um ovo em um dia e meio, isso significa que botaria apenas 2/3 de um ovo em um dia. Portanto, a resposta é 2/3 de um ovo. Um jovem quer tê-la, mas quando cresce, não a quer mais. Ele a ataca com uma lâmina em suas mãos, mas é sempre em vão. O que é? É a barba. Ei, tem uma boa aqui pra você. Sou bastante grande e geralmente majestoso. Eu sou todos os tons do arco-íris. Posso devorá-lo, posso aquecê-lo. Você só queria poder me ver. O que eu sou? Um dragão. A última, mas não a menos importante. Prepare-se, vai ser bem longa. As duas avós do Carlos querem vê-lo todo fim de semana, mas elas moram em lados opostos da cidade. Para não ofender nenhuma delas, ele diz que todos os domingos irá à estação de metrô mais próxima de seu apartamento em um horário aleatório do dia e pegará o próximo trem que chegar. Se for o que viaja para o norte, ele irá visitar a avó Érica, e se for o trem que viaja para o sul, vai para a casa da avó Lisa. As duas não se importam com esse plano, pois sabem que os trens para o norte e para o sul passam a cada 20 minutos. Mas, depois de alguns meses fazendo isso, a avó Lisa reclama que o vê apenas um em cada 5 domingos. O rapaz afirma que escolhe um horário aleatório a cada dia. Como isso é possível? Lembre que os trens sempre chegam nos horários programados. Embora os dois trens venham exatamente a cada 20 minutos, o horário é muito importante. Vamos imaginar que o trem que vai para o norte chega na hora cheia, no minuto 20 e no minuto 40. Portanto, às 8, 8h20, 8h40, 9 horas, etc. Agora vamos supor que o trem que vai para o sul chegue nos horários 4, 24 e 44. Ou seja, 8 e 4 minutos, 8 e 24, 8 e 44, 9 horas e 4 minutos, etc. Isso significa que em qualquer hora haverá apenas 12 minutos em que o trem para o sul será o próximo a chegar. Portanto, se o Carlos chegar entre 8 e 8 e 4, entre 8 e 20 e 8 e 24, ou entre 8 e 40 e 8 e 44, pegará o que vai para o sul. Caso contrário, ele entrará no que vai para o norte. Mas como o cara sempre chega em um horário aleatório e os trens que vão para o sul supostamente sempre chegam depois dos que vão para o norte, ele raramente vê sua avó Lisa. Está procurando uma oportunidade de colocar seu chapéu de detetive? Bem, aqui está! Uma nova porção de enigmas complicados para aguçar sua mente.
Melissa encontrou os convidados que foram à sua festa de aniversário. A Catarina chegou antes do Bob, o Arthur depois do Raul, o Bob chegou antes do Raul e o Thiago chegou depois do Arthur. Qual convidado chegou por último? O Thiago foi o último a chegar. Digamos que você tenha 2 jarros. Um deles contém exatamente 3 galões de água e o outro contém 5 galões. Com a ajuda apenas desses 2 jarros e de uma mangueira de incêndio, como você pode medir exatamente 4 galões de água? Encha o jarro de 5 galões até o topo. Em seguida, despeje água no de 3 galões até que ele esteja cheio. Agora você tem 2 galões de água restantes no jarro de 5 galões. Despeje a água do de 3 galões e, em seguida, despeje os 2 galões do jarro de 5 no de 3. Finalmente, enche o jarro de 5 galões até o topo e despeje no jarro de 3 galões até que esteja cheio. Só havia espaço suficiente para mais 1 galão no jarro de 3 galões. Portanto, agora você tem exatamente 4 galões no jarro de 5 galões. Observe esta imagem com atenção e tente encontrar um erro. Não tem rio do outro lado da ponte. Onde ele desaparece? Olhe para esses homens com muita atenção. Você consegue descobrir qual deles é um falso médico? O médico à esquerda pode estar usando roupas casuais, mas está com seu crachá, o que provavelmente significa que foi chamado para trabalhar com urgência e não teve tempo de se trocar. Ele também está segurando um estetoscópio. O médico do meio está segurando uma colher, mas embora pareça suspeito, ele acabou de dar xarope para a tosse a um paciente criança. Também é possível ver um crachá em seu uniforme. Quanto ao homem à direita, ele não é médico. Não há crachá em seu uniforme. E se você o examinar com mais atenção, perceberá o uniforme da polícia sob seu jaleco branco. É provável que ele seja um policial disfarçado. Cristiana se serviu de uma xícara cheia de chá e bebeu metade dela. Em seguida, encheu a xícara com leite. Então bebeu metade da bebida novamente. Aí encheu novamente a xícara com leite e bebeu o restante. Você consegue descobrir se a Cristiana bebeu mais chá ou mais leite? Ela bebeu a mesma quantidade de chá e de leite. Veja, a Cristiana acabou bebendo todo o chá, pois a xícara acabou ficando vazia. Ela encheu a xícara de leite 2 vezes e, em todas as vezes, era meia xícara de leite, ou seja, uma xícara completa de leite. Deceptor, um mágico famoso, anunciou que poderia jogar uma bola de ping-pong de tal forma que ela percorreria uma pequena distância, pararia completamente e seguiria na direção oposta. Ele também esclareceu que não faria a bola ricochetear em nenhum objeto nem amarraria nada a ela. E, de fato, ele conseguiu realizar esse truque. Como? Ele jogou a bola reto para cima. Agora ouça com atenção. Todas as afirmações são verdadeiras, exceto uma. 3 dias atrás não era sexta-feira. Depois de amanhã será sábado. Amanhã não é quarta-feira. Daqui a 5 dias será um dia de folga. Ontem não foi sábado. Então, a pergunta é: que dia da semana é hoje? Quarta, quinta, sexta ou sábado? É quinta-feira. Vamos ver como chegamos a isso. 3 dias atrás não era sexta-feira. Se essa afirmação for verdadeira, então hoje não é segunda-feira. Depois de amanhã será sábado. Se for verdadeira, então hoje é quinta-feira. Amanhã não é quarta-feira. Então hoje não é terça-feira.
Daqui a 5 dias será um dia de folga. Se essa afirmação fosse verdadeira, hoje seria a segunda ou terça-feira. Mas nesse caso, a afirmação contradiz a primeira e a terceira. Ela deve ser falsa. Ontem não foi sábado. Isso significa que hoje não é domingo. Com base em tudo isso, podemos concluir que hoje é quinta-feira. Há 2 jarras de plástico cheias de água. É possível colocar toda a água em um barril sem usar divisórias e ainda assim saber qual água vem de qual jarra? Você pode fazer isso congelando a água em uma ou nas 2 jarras e, em seguida, cortando o plástico, deixando apenas o gelo. Depois disso, você pode colocar os pedaços de gelo no barril. Dessa forma, poderá saber qual água vem de qual jarra. Um fazendeiro da Flórida tem uma bela pereira. Ele fornece frutas para uma mercearia nas proximidades. Um dia, o dono da mercearia liga para o fazendeiro para verificar a quantidade de frutas disponíveis para ele comprar. O fazendeiro sabe que o tronco principal tem 24 galhos. Cada galho tem 12 ramos. E cada ramo tem 6 ramificações. Cada galho tem uma fruta. Quantas ameixas o agricultor poderá vender? Infelizmente, nenhuma. Pelo menos, não dessa árvore. Uma pereira não produz ameixas. Você tem 5 frascos com pílulas. Cada pílula pesa 10 gramas, exceto pelas pílulas contaminadas contidas em um frasco específico. Nele, cada pílula pesa 9 gramas. Você tem uma balança, mas você consegue saber qual frasco contém as pílulas contaminadas depois de fazer apenas uma pesagem? Para encontrar as pílulas contaminadas, você deve seguir as seguintes etapas. Retire uma pílula do pote número 1, 2 do número 2, 3 do pote número 3, 4 pílulas do pote número 4 e 5 do pote número 5. Coloque todos esses 15 comprimidos na balança. O peso correto deve ser 150 gramas. Mas como um dos frascos tem pílulas contaminadas, o peso com certeza será menor do que 150 gramas. Se o peso for 149 gramas, então o pote número 1 tem pílulas contaminadas porque há apenas uma pílula como essa na pesagem. Se o peso for 148 gramas, então as pílulas contaminadas estão no pote número 2. Se o peso for 147 gramas, as pílulas contaminadas estarão no pote número 3 e assim por diante. Há muitos e muitos anos, um homem foi capturado por uma bruxa má que o prendeu na casa dela. Havia uma porta no porão da casa e a bruxa alertou o homem para não abri-la, porque ele não estava preparado para ver o que havia por trás dela. Você consegue adivinhar o que estava do outro lado da porta que a bruxa não queria que ele visse? O cara estava trancado no porão, e do outro lado da porta estava o resto da casa e o mundo exterior. A bruxa simplesmente não queria que o homem escapasse. Certo dia, um chefe disse a seus funcionários: "Posso combater e vencer qualquer homem que trabalhe aqui." Um novo funcionário, um ex-lutador alto, decidiu desafiar o chefe. Curiosamente, o chefe ganhou a aposta, embora não tenha derrotado o homem. O que o chefe fez? Para não perder a reputação, ele demitiu o novo funcionário na hora. Dessa forma, quando ele derrotou o chefe, não estava mais trabalhando na empresa. Marcos e José querem copiar 3 fitas de 60 minutos. Eles têm 2 gravadores que copiarão as fitas para eles, de modo que podem fazer 2 de cada vez. Cada lado leva 30 minutos para ser concluído. Portanto, em 1 hora, 2 fitas estarão prontas e, em outra hora, a terceira estará pronta. O José diz que todas as 3 fitas podem ser concluídas em 90 minutos. Você consegue descobrir como isso é possível?
Vamos chamar as fitas de 1, 2 e 3 com os lados A e B. Nos primeiros 30 minutos, os garotos trabalharão com 1A e 2A. Na segunda sequência de 30 minutos, eles gravarão 1B e 3A. Agora, a fita 1 está concluída. Finalmente, na última meia hora, eles farão os lados 2B e 3B. O Nelson era um dos melhores relojoeiros da cidade. Um dia ele recebeu uma ligação da delegacia de polícia pedindo ajuda para solucionar um crime. 2 ladrões foram pegos roubando lojas da cidade. Entre as coisas que roubaram, havia 2 relógios. Um dos criminosos alegou que o objeto que roubou era falso. Então a polícia entrou em contato com o Nelson para ver se aquilo era realmente verdade. Dê uma olhada nos 2. Você pode ajudar o cara a descobrir qual deles é falso e qual é verdadeiro? O da esquerda é falso. Se você olhar com atenção, verá que o ponteiro dos minutos é muito longo, de modo que não pode passar ao redor de todo o relógio quando se move. A Maya era uma policial disfarçada. Em um sábado à noite, ela estava de folga e decidiu ir ao cinema. Quando chegou, viu 2 mulheres que pareciam bastante suspeitas e se lembrou de que a polícia estava procurando uma garota que havia fugido da prisão na semana anterior. Dê uma olhada nas 2. Você sabe dizer se alguma delas fugiu da prisão recentemente? É a da esquerda. Seu uniforme da prisão está aparecendo através do casaco. Quero dizer, ela já deveria ter pelo menos trocado de roupa, certo? A Beth chegou à escola e uma de suas melhores amigas lhe mostrou uma imagem. Ela disse que se a Beth acertasse a resposta, ganharia uma semana de chocolate de graça. A amiga disse que uma das pessoas na imagem não era humana. Você pode ajudar a Beth a descobrir a resposta? É o garoto do meio. Ele não tem sombra, o que significa que definitivamente não é humano. A Roberta estava viajando pela Índia quando decidiu parar para tomar um chá. Assim que entrou na loja, o proprietário colocou 2 bullies na frente dela. Ele disse que ela ganharia uma xícara de chá grátis se conseguisse decifrar o enigma. O cara falou que o primeiro bully continha chá suficiente para 40 xícaras e pediu que ela descobrisse, apenas olhando para o segundo bully, quantas xícaras de chá ele poderia conter. Dê uma olhada na imagem. Você pode ajudar a garota a descobrir a resposta. Essa é uma questão complicada. Provavelmente o segundo só comporta cerca de 20 xícaras de chá. Se você observar com atenção, verá que a saída do primeiro está localizada no meio do bully, mas a do segundo fica bem na parte inferior. Portanto, mesmo que seja mais alto, ele não pode conter mais água do que o primeiro. Quando ela atingir o nível da saída, começará a transbordar. A Maria estava caminhando em uma floresta encantada quando encontrou o Randy, um unicórnio mágico. Ela pediu algumas informações ao ser, mas ele se recusou a falar, a menos que a garota resolvesse um de seus enigmas. O unicórnio era um brincalhão e gostava de confundir as pessoas com seus enigmas. Ele falou para Maria que em um campo próximo havia tigres e ovelhas. Normalmente, um tigre conseguia pegar 3 ovelhas em 3 minutos. Então, quanto tempo levaria para 100 tigres pegarem 100 ovelhas? Você pode ajudar a Maria a descobrir a resposta. Apenas 3 minutos, porque cada tigre ainda está pegando uma ovelha em 3 minutos. Não importa se são 3 tigres ou 100. O unicórnio ficou surpreso com as habilidades da Maria e lhe deu outro enigma para resolver. Ele pediu que ela dissesse os nomes dos 5 dias da semana sem dizer segunda, terça, quarta, etc. A garota também não podia falar se era o primeiro ou o último dia da semana. O que você acha que ela respondeu aqui? Ela falou anteontem, ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. Garota esperta, não é?
A Bianca estava viajando a negócios e sua empresa a hospedou em um dos melhores hotéis da cidade. Ela chegou do trabalho tarde da noite exausta e estava se preparando para ir para a cama quando ouviu uma batida na porta. Ao olhar pelo buraco, viu um homem do lado de fora. O cara disse que sentia muito por incomodá-la, mas o banco de dados do hotel havia caído e ele precisava verificar novamente algumas de suas informações. A garota avisou que voltaria em um momento, se afastou da porta e chamou a segurança, falando que havia alguém tentando roubá-la. Deu uma olhada na imagem. Como ela sabia que o homem era um criminoso? Observe o crachá dele. É um nome feminino. Este certamente não é o verdadeiro gerente do hotel. O Lucas decidiu dar uma festa para seus melhores amigos. Ele convidou mais de 20 pessoas, mas comprou apenas 9 doces. Ele disse que deixaria as guloseimas dentro de uma linda caixinha e que cada um só poderia pegar um doce. 9 pessoas pegaram 9 doces, mas um ainda estava na caixa. Como isso pode ser possível? É muito simples. A última pessoa pegou o doce e a caixa. Dessa forma, um permaneceu na caixa. O Noah relatou à polícia que alguém havia roubado sua motocicleta vermelha na noite anterior, direto da garagem. Os policiais começaram a procurar por ela e localizou 3 suspeitos principais. Deu uma olhada neles. Quem roubou a moto? É esse cara à direita. Observe com atenção. A moto dele está pintada, mas a tinta está pingando e é possível ver a cor vermelha antiga. Ele deve tê-la roubado e pintado de uma cor diferente para não chamar a atenção. Mas você o pegou. É a final do programa Big Money Bus e a Natália se depara com uma tarefa difícil. Há 3 aquários, cada um com uma quantidade diferente de barras de ouro em seu interior. Se ela conseguir colocar a mão dentro de um dos recipientes e retirá-la, poderá ficar com a barra de ouro. A primeira tigela tem água quente escaldante em seu interior. A segunda está cheia de ácido que queima a carne. E a última tem um par de escorpiões venenosos andando por lá. Qual tigela a garota deve escolher? Ela deve esperar até que a água esfrie e pegar a barra de ouro da primeira tigela. Esperta, não é? O Beto teve os olhos vendados e foi colocado em uma van. Quando acordou, estava sozinho em um quarto escuro e vazio, sem ninguém. Mas havia 3 envelopes no chão. Um post-it no topo de um deles dizia: cada envelope contém uma cápsula vermelha e 2 declarações. Em um, as 2 afirmações são falsas. Em outro envelope, ambas as afirmações são verdadeiras. Você precisa escolher a cápsula correta para sair dessa com vida. Ele abriu o primeiro envelope, viu uma cápsula e as mensagens: não coma esse doce. Pegue o doce do segundo envelope. No segundo envelope, as anotações diziam: não pegue o doce do primeiro envelope. Pegue o doce do terceiro envelope. E o último dizia: não coma este doce. Pegue o doce do primeiro envelope. Qual cápsula o Beto deve pegar? Ele deve confiar no doce do terceiro envelope. Vejamos por quê. A primeira mensagem do primeiro envelope é verdadeira, enquanto a segunda é falsa. As 2 mensagens do segundo envelope são verdadeiras. Isso nos deixa com 2 afirmações falsas no terceiro. O gerente de uma loja de presentes recebeu uma ligação da delegacia de polícia. Os policiais lhe disseram que havia um ladrão à solta que se vestiu como o Coringa e estava roubando lojas locais. Mas, como era Halloween, muitas pessoas estavam andando vestidas como o Coringa. Naquele momento, 4 deles entraram na loja. O gerente ficou desconfiado e fez com que todos ficassem em uma fila, enquanto ele examinava qual era o criminoso. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar qual Coringa é o verdadeiro ladrão?
é o segundo coringa à esquerda. Dê uma olhada nos sapatos dele. Eles são muito maiores do que os outros. O cara deve estar escondendo algo dentro deles. Prepare-se! Esses enigmas mostrarão o quão atento você é atento e o quanto sua visão é aguçada. Vamos lá! Esme, Evelyn e Elise estão tomando café. Eva, ela e Emma estão tomando refrigerante. A Esther vai tomar café ou refrigerante? Esther vai tomar café. A letra E aparece 2 vezes em seu nome, assim como nos nomes das outras pessoas que tomam café. Aqui vem uma pergunta difícil. Observe a imagem e escolha o que ou quem você vai salvar primeiro. Você deve salvar sua família primeiro. Em qualquer família, há várias pessoas. Elas podem ajudá-lo a salvar o restante das pessoas e o dinheiro. Veja estas imagens. Tem algo errado em uma delas. Você consegue descobrir o que é? Esta mulher está comendo sopa com um garfo. Bem, essa não é uma estratégia muito bem sucedida. Observe esta figura com atenção. A princípio, pode parecer que não há nada nela além de 3 listras de diferentes cores vibrantes. Mas se você apertar os olhos, poderá encontrar algo mais. Você percebeu números fraquinhos na imagem? Eles são 55, 37 e 22. O que você acha? Quem está correndo mais perigo aqui? É a mulher. Se o homem não provocar os tubarões, eles podem simplesmente circundá-lo algumas vezes e nadar para longe. Ou talvez nem se interessem por humanos. Mas as chamas não serão tão hesitantes. A família do Steven viajou no fim de semana. Quando voltaram, encontraram o Steven machucado e inconsciente na sala de estar. A empregada disse que havia limpado a casa durante toda a manhã e que havia tirado um cochilo à tarde. O cozinheiro disse à polícia que estava fazendo um inventário de alimentos à tarde. E o motorista disse que estava fora levando as crianças a um museu. Quem tem algo a ver com o acidente? É o motorista. Toda a família, incluindo as crianças, estavam viajando no fim de semana. Ele não poderia tê-las levado a lugar algum. Agora, você é esperto o suficiente para decifrar o seguinte enigma. O que tem gosto de maçã, mas é verde? É uma maçã verde. Nada mais, nada menos. Quantas letras existem nas vogais? Tem 9 letras. Conte você mesmo. Nas vogais. Maria foi a um spa de massagem para fazer uma... vamos supor que seja uma massagem. Ótima escolha! Ela estava se divertindo tanto que acabou cochilando. Quando chegou a hora de pagar, a mulher descobriu que seu dinheiro havia sumido. Havia 3 pessoas que poderiam ter pegado o dinheiro. A primeira funcionária disse que estava almoçando nos fundos do salão. A segunda funcionária afirmou que tinha ido aos fundos do depósito para pegar um pouco de óleo. E outra cliente explicou que estava esperando sua vez de receber uma massagem. Quem está mentindo? A segunda funcionária.
Porque ela precisaria ir até o depósito se tem alguns frascos com óleos ali mesmo. Qual banana, na sua opinião, é a melhor e está pronta para ser consumida? Você deve escolher a banana número 4. Ela está madura e amarela, e ainda não tem manchas marrons. O tio Jack tinha um grande problema. Sua fazenda tinha passado por uma chuva terrível e agora todos os porcos, com exceção de 15, estavam desaparecidos e não tinha jeito de encontrá-los. Quantos porcos ainda estavam no celeiro? 15. A Ana disse à mãe dela que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Sua mãe achou que era mentira e que, em vez disso, a Ana passaria o fim de semana com o namorado. Mesmo assim, ela ajudou a filha a arrumar a mala e não disse uma palavra. Quando a Ana voltou do fim de semana fora, ela comentou com a mãe que havia esquecido de levar uma escova de dentes. Foi então que a mãe se certificou de que a Ana estava mentindo. Mas como ela entendeu isso? A mulher colocou uma escova de dentes dentro das roupas esportivas enroladas da Ana. Se a menina tivesse realmente ido acampar, ela teria desempacotado essas roupas e encontrado a escova de dentes. Você consegue descobrir o que é escuro, mas feito de luz? É a sombra. Uma área escura que só aparece quando tem uma fonte de luz. Baldes, barris, cestas, latas. O que você pode encher com as mãos vazias? Se suas mãos estiverem vazias, você só poderá encher as luvas. Olhe para essas mulheres. Quem é a mãe do bebê? É a mulher à direita. Você notou que tem uma fralda no canto? Agora, preste atenção a essas pessoas e ao que elas estão fazendo. Você consegue descobrir qual delas é a canhota? É a garçonete. Ela serve com a mão esquerda. É por isso que precisa segurar a bandeja com a mão direita. Oliver estava a caminho de outra cidade. Era tarde da noite e, em determinado momento, o homem se sentiu cansado e com sono. Ele parou imediatamente no hotel mais próximo e entrou. Enquanto a recepcionista procurava um quarto disponível, Oliver viu um panfleto de café da manhã com ovos fritos que parecia delicioso. Com licença, eu poderia comer 4 ovos fritos agora mesmo? A recepcionista não tinha certeza disso. Nosso cozinheiro comprou 8 ovos pela manhã. Ele quebrou 3 e fritou 3. Sobraram ovos suficientes para o Oliver? O cozinheiro quebrou 3 ovos e os cozinhou. E isso nos deixa com 5 ovos extras, o que deve ser mais do que suficiente para o Oliver. Algumas pessoas a odeiam e outras a adoram. Ela muda os pensamentos e a aparência das pessoas. Algumas pessoas conseguem escondê-la, outras tentam, mas não conseguem. Mas independentemente do que as pessoas façam, ela nunca desce. O que é isso? É a idade.
Quando Matt tinha 8 anos de idade, ele martelou um prego em sua árvore favorita no jardim para marcar sua altura. Depois, sua família se mudou e ele não pôde mais verificar a velocidade com que estava crescendo. 10 anos depois, aos 18 anos de idade, Matt decidiu voltar para encontrar a árvore. Se a árvore cresce 5 centímetros por ano, quanto mais alto está o prego agora? O prego estará na mesma altura. As árvores crescem no topo, não na base. Mike estava indo visitar sua avó, que morava do outro lado do vale. Era o aniversário dela, então ele queria presenteá-la com os bolos que havia feito. Entre a casa do Mike e a casa dela, o garoto teve de atravessar 5 pontes. E, como acontece na terra do faz de conta, havia um troll embaixo de cada ponte. Cada troll insistia para que o Mike pagasse um pedágio dos trolls. Antes que o garoto pudesse atravessar a ponte deles, ele tinha que lhes dar metade dos bolos que estava carregando. Mas como eram trolls gentis, cada um deles devolvia ao Mike um bolo inteiro. Quantos bolos o Mike teve de levar consigo para garantir que chegaria à casa da avó com exatamente 2 bolos? Mike precisa levar 2 bolos. Em cada ponte, ele deve dar metade de seus bolos e receber um de volta. Isso o deixa com 2 bolos após cada ponte. O Sr. Brown abriu um jornal pela manhã e viu uma manchete: trabalhadores querem fazer menos dinheiro. Ele ficou confuso até ler o artigo. O que estava acontecendo? Os trabalhadores que queriam fazer menos dinheiro trabalhavam na Casa da Moeda e estavam cansados do excesso de trabalho. Eles queriam trabalhar menos, o que significaria fazer menos dinheiro, já que o dinheiro é feito na Casa da Moeda. Um sapo está no fundo de um poço. Para sair dele, ele precisa subir 9 metros. A cada manhã, ele pula 1 metro para cima. Mas a cada noite, enquanto dorme, ele escorrega 60 centímetros para baixo. Assim, no início do primeiro dia, o sapo tem 9 metros para percorrer. No início do segundo dia, ele tem 8 metros e 40 centímetros para percorrer. E assim por diante. Quantos dias o sapo levará para sair do poço? Levará 28 dias para o sapo sair. Em outras palavras, ele sairá na manhã do 28º dia. E isso ocorre porque, no início desse dia, o sapo ainda tem 1 metro para percorrer. 28 dias igual 8 metros. E como o sapo pula 1 metro para cima a cada manhã, ele sairá do poço nesse dia. Prepare-se para uma difícil competição de enigmas, mas muito divertida. Pegue o que quer que te ajude a ativar suas habilidades lógicas. Uma lupa, um chapéu de detetive ou um caderno. E vamos começar. Primeiro, vamos aquecer com algumas coisas fáceis. Você consegue encontrar um vampiro entre estes emojis? Aqui está ele. Assustador! E quanto a essa multidão de pessoas, você consegue achar um vampiro escondido entre elas? Esta garota. Veja como os dentes dela são afiados. E mais uma charada. Qual dessas pessoas é um vampiro? Está vendo aquelas marcas de presas no pescoço daquele cara? Ele foi mordido e já se transformou em um vampiro. O Silvio foi encontrado inconsciente em sua sala de estar em uma noite de domingo. Alguém havia batido na cabeça dele. O homem foi levado às pressas para um hospital enquanto a polícia começava a interrogar 3 suspeitos. A ex-esposa dele, a vizinha e o irmão mais novo. A ex-esposa disse que estava passeando no parque com a sobrinha pequena o dia todo. A vizinha falou que queria sair com o namorado, mas como estava chovendo muito, eles decidiram ficar em casa.
E o irmão mais novo do Silvio afirmou que estava no trabalho, terminando um grande projeto. Era tão importante que ele tinha que trabalhar até mesmo nos finais de semana. A polícia descobriu rapidamente quem era o agressor. Você pode fazer o mesmo? Era a ex-mulher. Estava chovendo muito durante o dia. Quem andaria no parque com uma criança pequena em um tempo assim? Um criminoso sequestrou sua amiga e a amarrou em uma árvore. Um enorme cão feroz está guardando o local. Você precisa salvar essa amiga à noite, mas ao chegar ao local só tem um pedaço de carne. Ele não é grande o suficiente para distrair o cão durante os 3 minutos necessários para cortar as cordas e ajudar a garota a escapar. Como você pode resolver esse problema? Corte a carne em pedaços pequenos e jogue-os por todo o jardim. E enquanto o cão estiver distraído, liberte sua amiga. Um dia, a Ana saiu com seu namorado, o Jorge, para um restaurante agradável. O rapaz lhe deu flores e doces. Eles fizeram uma ótima refeição e aproveitaram o encontro. Mas pela manhã, a garota acordou com uma reação alérgica grave. Ela foi para o hospital, onde foi informada de que havia sido envenenada. Mas para descobrir o antídoto necessário, era fundamental entender a origem do veneno. O detetive responsável pela investigação questionou todas as pessoas que poderiam ter feito isso com a garota: o namorado, o cozinheiro e a amiga da Ana, a Cíntia. O Jorge falou que eles haviam comido a mesma comida no restaurante. O cozinheiro garantiu que havia levado a pizza para a Ana e que ela havia sido feita na hora. E a Cíntia respondeu que achava que o namorado da amiga havia envenenado. Ela acrescentou que o cara havia lhe perguntado de quais flores a Ana gostava para ganhar a confiança dela. Você já percebeu quem envenenou a garota? Foi a Cíntia. Você notou o livro da mesa dela. Era sobre flores venenosas. Ela aconselhou o Jorge a dar flores que causariam problemas de saúde para a amiga. Uma empresa organizou um jogo de apostas em que uma bola de gude vermelha e uma azul eram colocadas em uma caixa escura. Se um jogador tirasse a azul, a companhia teria de pagar R$5.000. Mas se o jogador errasse, ele deveria pagar R$100. A empresa trapaceava, colocando sempre na caixa 2 bolas de gude vermelhas, em vez de uma vermelha e uma azul. Mas ninguém podia provar isso. O Marcos estava observando as pessoas perderem uma após a outra. Então ele participou do jogo e ganhou. Como o cara fez isso? Ele pegou uma bola de gude e rapidamente a colocou na boca sem mostrá-la para mais ninguém. A restante era vermelha. De acordo com as regras, isso significava que a bola de gude do Marcos era azul. A empresa teve de lhe pagar o dinheiro. Agora é preciso prestar atenção a cada pequeno detalhe. Você consegue descobrir de quem é o cachorro? Olhe para aquele cara usando uma jaqueta vermelha. Está vendo a coleira que ele está segurando? Ela combina com a parte da guia que está no cachorro. Então provavelmente o rapaz é o dono dele. Este papagaio conseguiu fugir e agora o veterinário está procurando pela dona. Você sabe dizer de quem é o pássaro? É daquela mulher sentada no sofá. Tem uma gaiola atrás dela. Outra sala de espera no veterinário. E de quem é esse gato esfinx fofo? Está vendo aquele cara esperando o doutor trazer o animal de estimação dele de volta? Ele está cercado por muitos animais peludos e não consegue parar de espirrar. O rapaz deve ser alérgico a pelos, por isso comprou um gatinho esfinx. E de quem é esse cavalo? Está vendo aquela garota na fila? Ela é a única que usa botas de montaria. Deve ser a dona. Esses jovens parecem estar aterrorizados. Não é de admirar, afinal tem um rato branco correndo pela sala de aula. De quem será que ele é? É daquela garota que está verificando a mochila. Você pode ver uma gaiola e alguns alimentos para roedores dentro dela. Oh, olhe para essa gracinha. O que você acha? A quem pertence esse mini porco?
Este homem é o proprietário. A roupa combina com o cachecol que o animal está usando. Não é fofo? E de quem é este ouriço? É desta mulher. Ela está usando luvas especiais para manusear o animal. E quem é o dono desse adorável pug? É este homem. Se você olhar com atenção, perceberá uma tatuagem de pug na perna dele. A Lillian chegou em casa e viu seu vaso favorito quebrado. Extremamente chateada, ela falou: "O que aconteceu com meu vaso?" Seu marido, Samuel, explicou que na hora do almoço, ouviu um estrondo vindo do quarto. Ele correu para lá e viu que o vaso tinha quebrado e um ladrão estava fugindo. O Samuel o seguiu para fora, mas seus óculos ficaram embaçados por causa do frio. É por isso que ele perdeu o cara. A Lillian chamou a polícia, mas depois que os policiais ouviram toda a história, se recusaram a investigar o caso. Por quê? Os óculos embaçam quando você entra em um local quente e não vice-versa. O marido inventou a história porque ficou com medo de admitir que tinha sido ele quem quebrou o vaso. O marido da Emma, o Léo, sabia que a esposa sonhava em ir a um sítio arqueológico. Um dia ela lhe contou sobre a oportunidade perfeita. Havia um local remoto pronto para ser escavado, mas lá não havia internet nem conexão de rede. Ela teria que acampar em uma barraca sem quase nenhuma comodidade moderna. Mas como a esposa estava muito animada com a viagem, o Léo estava pronto para esperá-la em casa. 2 dias depois, ele recebeu uma mensagem e uma foto dela. O homem ficou furioso, percebeu que a mulher estava mentindo sobre tudo aquilo. Como ele entendeu isso? Antes de ir, a Emma falou que não havia conexão com a internet ou sinal de celular no local. Então como ela conseguiu enviar a foto? Vários funcionários do banco visitaram uma cantina em seu prédio de escritórios. Como era o dia do enigma, o William, o Isaac e o Barreto tomaram chá, enquanto o Henrique, o Christian e o Nathan tomaram café. Qual foi a bebida servida para o Alessandro? O Alessandro tomou chá simplesmente por causa de seu nome com 2 letras iguais seguidas. Um homem com uma bandagem na cabeça foi até uma delegacia de polícia. Eu estava pedindo carona quando um carro parou. O motorista me pediu para verificar se um dos pneus estava furado. Eu me curvei para olhar e ele me bateu na cabeça. Quando recuperei a consciência, descobri que o cara havia levado todo o meu dinheiro e meu smartphone. Só me lembro que ele tinha um carro grande, sobrancelhas grandes e um bigode. Em pouco tempo, a polícia tinha um suspeito. Eles o encontraram em uma lanchonete, mas o homem disse que não tinha nada a ver com aquilo, porque havia trocado os pneus 2 semanas antes. E desde então, o veículo estava estacionado perto da lanchonete. Mas o detetive percebeu imediatamente que o malandro estava mentindo. Como? Há uma placa de proibido estacionar perto do café. Nenhum carro poderia ficar lá por 2 semanas. A Isabela está atrás da Mariana, mas ao mesmo tempo, a Mariana também está atrás de Isabela. Como isso é possível? As garotas estão de costas, uma para a outra. A Raquel era uma grande chefe em uma grande empresa. Recentemente, ela contratou alguns funcionários novos. Um dia, sua assistente estava preenchendo os documentos deles e encontrou algo estranho. Ela informou para a chefe que um dos novos funcionários parecia ter documentos falsos. Mas a executiva estava com pressa e disse para a garota que daria uma olhada nos documentos no próximo dia. Mas na manhã seguinte, a Raquel descobriu que a assistente estava em um hospital inconsciente. Alguém a havia atacado no caminho para o trabalho. A chefe se apressou em verificar os documentos dos novos funcionários. Dê uma olhada neles e tente descobrir qual identidade é falsa. Essa carteira de identidade afirma que o Eduardo tem 34 anos de idade, mas o homem que está usando esse documento é muito mais velho. Era um dia extremamente quente. O policial Breno estava dirigindo por uma estrada rural. De repente, ele notou um caroneiro no acostamento e parou para lhe dar uma carona. O homem explicou que estava esperando que alguém o pegasse havia mais de 2 horas e ofereceu sorvete ao policial.
O Breno recusou e perguntou sobre uma gangue de criminosos que havia acabado de roubar uma joalheria. O caroneiro respondeu: acabei de ver um carro vermelho passando em alta velocidade por mim. Devem ter sido os ladrões. Mas eles estavam dirigindo na direção oposta. Precisamos voltar. O policial não acreditou nele e o levou para a delegacia. Como ele adivinhou que o cara era um criminoso? Se o caroneiro estivesse de fato parado na beira da estrada por 2 horas, o sorvete já teria derretido. Então ele mentiu para levar o Breno para o caminho errado. O Otávio escolheu um desses 3 números: 1, 2 ou 3. A Carla pode lhe fazer apenas uma pergunta para descobrir qual é esse número. Ele só pode responder para ela com não, sim e não sei dizer. Qual pergunta a Carla deve fazer? Ela pode dizer: tenho em mente o número 1 ou 2. Seu número é maior que o meu? Se o Otávio responder sim, significa que escolheu o 3. Se ele responder não sei dizer, o número que tem em mente é o 2. E se disser não, é o número 1. Pediram a várias pessoas que passassem por cima de um lápis que estava no chão, mas nenhuma conseguiu fazer isso. Por quê? O lápis foi colocado perto da parede. Um vampiro faminto está em sua perseguição em uma rua deserta em uma noite escura. De repente, você vê uma casa com a porta aberta e se esconde lá. O vampiro não pode entrar em seu abrigo, mas está esperando pacientemente do lado de fora. No entanto, você ainda tem alguma esperança. Há 3 túneis que saem da casa. Mas dentro do primeiro, há lava derretida. As paredes do segundo continuam se fechando a cada 10 segundos, esmagando tudo que entra nele. E as tábuas do assoalho do terceiro desabam a cada 5 segundos, lançando tudo que estiver sobre elas em um abismo. O que você deve fazer? Espere até o amanhecer. Os vampiros não suportam a luz do dia e seu perseguidor terá de deixá-lo em paz. Dê uma olhada nesta imagem por um segundo. Qual prisioneiro você acha que é rico? Vejamos, não pode ser o primeiro cara, pois a comida está parcialmente podre. Parece que os outros detentos não gostam muito dele, ele não tem muito poder dentro da prisão. O segundo, embora pareça muito rico, tem joias falsas. Isso nos deixa com o último homem e bingo! Veja, ele tem um laptop debaixo do prato e um telefone embaixo do braço. Esse é o mais rico, com certeza. A Suzy foi convidada a participar de um show de adivinhação pop-up. Ela precisava responder corretamente a uma pergunta para ganhar $1000. E ficou extremamente nervosa quando o apresentador do game show lhe fez o seguinte questionamento: quantos números há em um relógio? Você pode ajudar a Suzy a responder. A resposta parece óbvia, mas não é. Você precisa fazer alguns cálculos e chegará em 15. Não funciona se simplesmente olhar para o relógio e disser que são 12 números. Veja, 10, 11 e 12 são compostos de números menores. Assim, a maneira correta de contar seria no sentido horário. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1 e 1. Ufa! Um ladrão local estava andando ao redor de algumas lojas da vizinhança. Em uma manhã de sábado, ele entrou na loja da Bia e roubou uma nota de $100 do balcão quando ela não estava olhando. O cara pegou um carrinho de compras e o encheu com mercadorias no valor de $70. Ele pagou tudo com a nota de $100 que havia roubado e ainda recebeu $30 de troco. Quanto dinheiro a dona da loja perdeu com tudo isso?
Ela acabou de perder $100. Eu sei, parece simples demais, mas é assim mesmo. No total, a empresária perdeu $70 em mercadorias, mais os $30 que deu de troco. Portanto, sim, isso dá $100. O Marcos foi ao mercado do fazendeiro local para fazer suas compras semanais. Ele parou na barraca de ovos e o proprietário estava conversando, então desafiou o Marcos a adivinhar a resposta de uma charada. O cara disse: Se eu tivesse 4 ovos e um ladrão me deu 3, e meu galo botou mais 5, quantos ovos eu tenho? Você pode ajudar o cara a descobrir a resposta? Vou esclarecer uma coisa. Não se trata de um simples problema matemático. E não funciona se você simplesmente somar tudo. Mas aqui está a primeira questão. Galos não põem ovos. Assim, esses estão fora da equação. E então, se você prestou atenção, o homem disse: se eu tivesse 4 ovos, o que significa que tinha 0 para começar. Portanto, a resposta correta é 3. Os 3 ovos que o ladrão lhe deu. 4 prisioneiros de uma prisão de alta segurança foram levados a uma praia deserta para prestar serviço comunitário. O diretor queria se divertir um pouco, então os alinhou em fila única e separou o prisioneiro A dos outros 3 com a ajuda de uma parede de tijolos. Ele deu a cada prisioneiro um chapéu preto ou branco, sem dizer a cor que cada um receberia. No total, havia 2 chapéus pretos e 2 brancos. O diretor lhes disse que todos seriam condenados à prisão perpétua, exceto se conseguissem adivinhar corretamente a cor do próprio chapéu em menos de 10 minutos. Os prisioneiros não podiam conversar uns com os outros e nem se movimentar ou mudar de posição. Eles ficaram muito nervosos, é claro, mas não tinham outra opção a não ser jogar o jogo. Por sorte, pouco antes de o relógio marcar 10 minutos, um deles adivinhou corretamente a cor do chapéu. Você consegue adivinhar qual prisioneiro? PS, há apenas uma resposta correta. Se você falou o prisioneiro C, acertou. Vamos ver por quê. Esse enigma só pode ser resolvido por meio de um processo de eliminação. E 2 dos prisioneiros, o A e o B, podem ser eliminados logo de cara. Isso se deve ao fato de que nenhum dos 2 pode ver os outros e, portanto, não possuem qualquer informação com a qual possam fazer uma suposição mais segura. Isso nos deixa com os prisioneiros C e D. Quando o D permanece em silêncio e não dá um palpite, o C deduz sua própria cor de cabelo. Imagina que ele e o prisioneiro B devem estar usando chapéus de cores diferentes. E como o prisioneiro B estava com um chapéu branco, ele adivinha que está com um chapéu preto. Puxa, isso fritou meu chapéu. A Betty estava no último ano do ensino médio e decidiu fazer fotografia como atividade extracurricular. Para seu último trabalho, ela precisava tirar uma foto urbana e apresentá-la à classe. No entanto, como também estava organizando uma grande viagem de formatura, não teve tempo para fazer o trabalho. Em vez disso, decidiu usar o Photoshop em uma imagem e mostrá-la na aula. O professor e os alunos perceberam imediatamente que a foto não era real. Como eles perceberam? Bem, porque aquela pessoa ali tem 2 cabeças. Parece muito legal, mas esse é um fenômeno difícil de encontrar aqui neste planeta. Três pessoas decidiram passar suas férias na Antártica. A Bianca teve alguns problemas com o clima rigoroso, mas achou que valeu a pena no final. O Pablo se divertiu muito fotografando os pinguins para sua página de mídia social. E a Helena conseguiu pescar um pouco enquanto estava lá. No último dia da viagem, ao passar pela segurança do aeroporto, um deles foi pego tentando levar um pinguim na mochila. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar quem? Vamos ver o que temos aqui. Ora, ora, será que os pés de um pinguim estão saindo da mochila de Helena? Com certeza! Parece que ela fez mais do que apenas pescar durante suas férias.
Caramba! (5 de dezembro é o dia do concurso da cidade de Bloomfield. Para este ano, o prefeito escolheu o tema padaria, de modo que os participantes precisavam fazer a melhor sobremesa para ganhar. A única regra era que os padeiros não poderiam usar açúcar em suas receitas, apenas adoçantes naturais. Quando o prefeito foi julgar os 4 finalistas e escolher a melhor sobremesa, ele imediatamente desqualificou um dos concorrentes, dizendo que a pessoa havia trapaceado. E fez isso sem nem mesmo provar as sobremesas. Dê uma olhada nos concorrentes e veja se consegue identificar quem trapaceou. Observe a terceira mulher da fila. Seu bolo está literalmente coberto de açúcar em pó. Ela foi desclassificada porque quebrou a regra de não usar açúcar.